temos já por vários meses trabalhado a carta aos Hebreus. Temos consecutivamente trabalhado o 11º capítulo da carta aos Hebreus. Eu queria que você tenha o texto santo nessa manhã. Quantos aí em cima tem o texto sagrado? Hebreus, nós vamos examinar 4 versículos apenas. Na sequência onde paramos, vamos continuar examinando ali do 13 ao 16. Hebreus 11, 13 a 16. Assentados mesmo como estáis. Diz assim o texto sagrado, a Bíblia Santa, o único livro que Deus escreveu para o homem. O único livro que Deus, o resto é religião. Todos os outros livros são livros de religião. Esse livro é o livro de Deus. É assim que nós cremos nesta igreja. Eu não estou dizendo isso porque os gideões estão aqui, não. Eu já disse inúmeras vezes isso aqui, e toda a congregação é minha testemunha. O cristianismo entendido corretamente pode ser reduzido a uma única palavra. A fé cristã entendida corretamente pode ser reduzida a uma única palavra, a palavra relacionamento. O cristianismo é um relacionamento do homem, do ser humano, com Deus trino encarnado em Jesus Cristo, amém? E esse livro é o manual que nos guia ao relacionamento com Deus. Hebreus 11, 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Porém agora aspiram a uma pátria superior, isto é, a pátria celestial. Por causa disso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Aleluia. Querido, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, rocha minha e redentor meu. O povo de Deus apoiando diz amém. Amém. De cara cabe uma pergunta: quem são todos estes? Abertura, as primeiras palavras do versículo 13 diz: todos estes morreram. Quem são os todos estes relacionados aí no texto? A nossa intuição natural seria dizer todos que vieram antes, todos os que estão descritos a partir do versículo 1, do versículo 1 ao versículo 12. Não é isso, pastor Raik? Todos estes não seria Abel, Enoque, Noé, etc? Não. Todos estes apenas se refere àqueles que morreram sem ter recebido as promessas, conforme está escrito ainda no versículo 13. Estas pessoas estão relacionadas, todos estes estão relacionados no versículo 8 a 11. Seus nomes são Abraão no versículo 8, Isaac e Jacó no versículo 9 e Sara no versículo 11. São as 4 pessoas apresentadas como todos estes. Morreram, diz, sem receber as promessas. Que promessas são essas? Quais são essas promessas que todos estes não receberam? A posse da terra de Canaã, pois eles foram nômades naquele local, viveram todas as suas vidas ali como estrangeiros e nômades. Os inúmeros filhos que havia sido prometido a eles,
cada um teve uma exceção de Jacó. Os dois primeiros tiveram apenas um filho, de acordo com a promessa, e a promessa superior, a promessa de que através da descendência daqueles homens, que veio a raiz judaica, o povo judeu, viria um grande homem, que seria uma bênção, não apenas para os judeus, mas para todos os povos, inclusive nós, os brasileiros. Este homem é Jesus Cristo. Eles morreram sem terem recebido as promessas. Eles também, o texto diz que todos eles, e agora eu enfatizo, morreram na fé. Morreram na fé. O que quer dizer isso? O que é morrer na fé? Há uma paráfrase em inglês, eu tenho o hábito de consultar inúmeras traduções e me ajudam muito a entender o que é que o autor está querendo dizer. E eu li várias, mas tem uma paráfrase, não é uma tradução, é uma paráfrase que eu traduzo para português aqui, lê assim: todos estes morreram ainda crendo. Eles morreram ainda crendo naquilo que Deus havia prometido. Morrer na fé é morrer crendo, morrer em paz, é continuar acreditando que Deus há de cumprir os desejos santos dos nossos corações. Isso é morrer na fé. Algumas traduções, por sinal, algumas mais modernas em português, colocam, eles viveram pela fé. É mais uma paráfrase do que a tradução literal. Mas há uma diferença muito grande entre a morte tranquila do crente e a horrível morte do ímpio. Lembro-me muito bem das palavras da minha avó Mundica, eu ainda pequeno, e ela, no peso, debaixo do peso dos seus 90 anos, afirmou no pátio da tia Nora: eu gostaria de partir. Para mim, que nunca havia refletido, foi um choque. Eu devia ter uns 8 anos, e geralmente as crianças não pensam muito nessas coisas, mas eu me lembro do choque que ela me deu ao dizer isso. Eu já gostaria de partir, da paz, da segurança que aquela santa sentia. Por outro lado, o ímpio morre inseguro. Para contrastar, temos um amigo em Santarém, ele já passou, que professa o ateu, e no limiar da morte, a esposa dele ligou para casa, e a minha mãe tentou de alguma maneira confortar, e depois disse a nós que ela ouvia mesmo pelo telefone os gritos de horror dele no limiar da passagem desta vida para a próxima. Como é diferente a passagem daqueles que conhecem a Deus versus a passagem daqueles que não conhecem a Deus. Aqui os patriarcas morreram na fé, morreram na segurança, na certeza que tinham um pai que os amava e ia cuidar deles. Minha bisavó, que migrou para este país, depois da Guerra Civil, teve um relance de retorno das forças, já na passagem, já no limiar, dizia ao meu pai, que ouviu do seu pai, já no limiar da passagem recobrou as forças. Senão isso é uma coisa comum entre aqueles que estão morrendo. Há um momento de recobrada de forças, e quando ela recobrou, por alguns segundos, ela disse: how beautiful, o quão lindo. Ela teve um vislumbre do céu, quão lindo. Assim é a passagem daqueles que morreram e morrem na fé. Você que me ouve nessa manhã, como será a sua passagem? De que maneira você deseja passar
desta vida para a próxima. O tipo de morte e o mais importante, o estilo de vida das pessoas que temem a Deus demonstra claramente que elas são estrangeiras e peregrinas do mundo. O verdadeiro crente é um nômade nesse planeta. Você pode acompanhar no esboço que está impresso atrás do informativo. O verdadeiro crente é um nômade neste planeta. O mesmo sentimento peregrino e nômade é compartilhado, pasme, pelo próprio Deus. Que coisa extraordinária, né? O mesmo sentimento que Deus deseja que nós, seres humanos, tenhamos, Ele, em alguma medida, compartilha. Olha que texto interessante em Levítico 11, 25 e 23. Deixa um dedo aí em Hebreus e te volta para o começo das Escrituras, lá no Antigo Testamento. Olha que texto mais interessante. Levítico 25, 23. O Senhor, desejando incutir desapego em seu povo por bens materiais, ele diz o seguinte, Levítico 25, 23, também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, e vocês são estrangeiros e peregrinos comigo. Que coisa! Não apenas são estrangeiros, mas vocês são comigo, eu também sou um estrangeiro, sou um peregrino. O nosso Criador deseja sim que nós possuamos recursos, mas Ele não quer que os recursos nos possuam. Deus abençoa, deseja dar coisas para nós, não aos moldes da teologia da prosperidade, não. Mas Deus abençoa, alguns mais, outros menos. Mas embora Ele nos dê bens, Ele não quer que os bens sejam os nossos deuses. Ele nos quer livre. A mentalidade do homem e da mulher de Deus é capturada muito bem pela autobiografia, pela linha autobiográfica de Jacó, o grande Israel, no seu encontro clássico com Faraó. Isso é um texto que me toca muito, principalmente se você entende o contexto. Os pastores eram desprezados pelos egípcios. Pastor de gado não podia nem comer com os egípcios. Eu nem sei como poderemos comparar isso. Um mendigo está mais abaixo da linha do pastor de gado. E aí entra aquele pastor, aquele ancião, diante da maior autoridade, do maior imperador da época, o grande faraó, o semideus. E aí então José traz o seu pai, pastor de gado, e Faraó recebe. Gênesis 47, 7 a 9. Eu queria que você capturasse a mentalidade de Jacó e o resumo da sua vida. Gênesis 47, 7 e 9. Então José levou seu pai Jacó ao Faraó. Ele apresentou a ele. Primeira coisa que salta aos olhos é: Jacó abençoou Faraó, como se fosse maior do que o próprio Faraó. Então Faraó lhe perguntou: quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu a Faraó: são 130 os anos das minhas peregrinações. Foram poucos e difíceis, e não chegaram aos anos das peregrinações dos meus antepassados. Olha como ele se vê, olha como ele vê os seus pais e avós. A referência aos antepassados aponta para seu pai Isaque, para seu avô Abraão, cujas palavras confirmam exatamente a percepção de Jacó. As palavras dos pais batem e harmonizam com a palavra do filho. Olha, por exemplo, o que Abraão, anos antes, diz aos hititas:
em Gênesis 23, 4. Gênesis 23, 4. Olha o que Abraão diz: estrangeiro e peregrino sou entre vocês. Essa forma de pensar estava incutida na alma dos patriarcas. E deve estar incutida na alma de todo homem, de toda mulher que deseja de fato ser usado por Deus. Isso aqui não era só a forma de pensar dos peregrinos. Moisés, por exemplo, o grande legislador, a maior figura do Antigo Testamento, pensa da mesma forma e celebra a sua peregrinação, como vemos em Êxodo 2, 22. Moisés foi peregrino à força, mas ainda assim aceitou de bom grado a peregrinação, quando do nascimento do seu primogênito, Êxodo 2, 22, Zípora deu à luz um menino. Zípora era a esposa dele, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante. A Almeida Corrigida diz: sou peregrino em terra estrangeira. O mesmo sentimento acompanha os homens de Deus no decorrer dos séculos. Os salmistas, por exemplo, também se viam como estranhos, peregrinos, estrangeiros e nômades neste mundo. Dá uma olhada no Salmo 119, 9. Salmo 119, 9. Olha o sentimento desses homens de Deus. Salmo 119, 9. Eu sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Ele queria servir ao Senhor. Eu não sou daqui, me mostra os teus mandamentos, que eu os cumpro. Coisa linda. Eu não sou deste mundo, diz o salmista. Eu quero seguir a tua lei. O sentimento de peregrinação era compartilhado igualmente pelos ancestrais do salmista. Salmo 39, 12. Observe a parte final, principalmente do Salmo 39, do versículo 12. Ouve, Senhor, a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, não te cales diante das minhas lágrimas. Por que razão? Porque eu sou estrangeiro contigo, sou peregrino, como foram estrangeiros os meus ancestrais. É óbvio que ele não está falando que não eram israelitas, é claro, porque todos eles eram israelitas. Estrangeiros aqui é que não é deste mundo. De igual maneira, o Novo Testamento incute a mesma forma de pensar. Ah, pastor Raik, mas essa maneira de pensar é para o pessoal do Antigo Testamento. Não, não. É para mim e para você também. Olha o que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 1, 16 a 17. Olha aí na escritura o que o apóstolo diz, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 17. Está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam de Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Durante o tempo da vossa peregrinação. O outro exemplo deste desapego do mundo, nós vemos em 2 Pedro 2, 11. 2 Pedro 2,11, algumas páginas à frente. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Voltando ao nosso texto, Hebreus capítulo 11, lemos ainda no versículo 14, Hebreus 11, 14, os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria.
Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Quem são os que estão buscando uma pátria? São aqueles cujos corações não estão neste mundo. São aqueles cujo objetivo de vida é agradar a Deus e não agradar a si mesmo. Os que buscam uma pátria celestial são ETs neste mundo. Você se sente sozinho em algumas ocasiões na universidade? Você se sente sozinho em alguns momentos em seu trabalho? Você se sente sozinho em determinadas circunstâncias na escola? Você se sente sozinho em determinadas situações no meio da sua família? Você se sente sozinho em determinados momentos entre seus colegas? Você se sente assim? Se você se sente desta forma, saiba que você o faz porque você é estrangeiro neste mundo. Você é estranho, você é um bicho estranho neste mundo. E se você se sente assim, eu tenho boas notícias para você, porque você tem um companheiro que se sentia assim também. São essas palavras: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Palavras do Senhor Jesus, que se sentia muito desconfortável neste mundo. Por outro lado, se você se sente bem neste mundo, você está sempre confortável neste mundo, é porque a sua pátria é aqui mesmo. E isso é terrível. Os versos 14 e 15 de Hebreus 11 são simbólicos da conversão, do abandono do mundo e do depositar da confiança em Deus. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela pátria de onde saíram, teriam oportunidade para voltar. Abraão abraçou o chamado de Deus e abandonou a próspera e confortável Ur dos caldeus e foi morar em barracas de lona. Considera isso. Ele poderia facilmente ter retornado aos seus parentes, à sua nação, porém o que vemos é uma atitude diretamente oposta a essa. O que vemos é uma resolução firme de permanecer no deserto, atendendo ao chamado de Deus. Que é uma evidência desta resolução firme, quando ele mandou que Eliezer fosse buscar uma noiva ao seu filho Isaque, ele é veemente de que o rapaz não deveria ir para lá. Era melhor que Isaque morresse solteiro do que ele retornar para aquele lugar de onde ele veio. A mente dele, a resolução estava firme em seguir ao Senhor. Lemos isso em Gênesis 24, de 1 a 8, quando Abraão, já velho, manda o seu servo de maior confiança ir buscar uma moça, e o servo diz: e se a mulher não quiser retornar comigo a essa terra? Como é que a mulher vai deixar o conforto de uma casa boa? Como que essa moça vai sair lá da parentela dela para morar num fim de mundo desse? Eu estou parafraseando. Se a mulher não quiser vir comigo, diz o servo, devo então levar teu filho de volta à terra de onde tu vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe meu filho voltar para lá. O Senhor Deus, o Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, da minha terra natal, e que me prometeu sob juramento, e a minha descendência, que daria essa terra, enviará o seu anjo diante de você, para que de lá traga a mulher para o meu filho. Se ela não quiser vir, marque aí na sua Bíblia, se ela não quiser vir com você, você estará livre do juramento, contanto
que não leve meu filho de volta para lá. Aconteça o que acontecer, nós vamos ficar aqui. Considere essa resolução. Esse é o homem de Deus, essa é a mulher de Deus, não é perfeito, mas que está compromissado, venha o que vier, dê no que der. Eu estou com o Senhor, eu entendo que essa é a vontade do Senhor para a minha vida. Há muitas aplicações deste texto conhecidíssimo de vocês, o texto de Gênesis 24, que Abraão manda buscar uma noiva. Uma das consequências clássicas aqui é que não deve haver associação entre luz e trevas. O crente jamais deve se associar, por exemplo, ser sócio numa parceria com o incrédulo. Você vê absurdos do tipo crente que quer se associar, ter um sócio incrédulo, para que o incrédulo faça as coisas sujas dentro da empresa. Em completa violência, é o que diz o texto. A maneira de associação mais comum e mais profunda é o casamento. Crente não casa com descrente, e aqueles que fazem estão sujeitos a pagar um alto preço. Eu tenho exemplo dentro da própria família. Pode ser que Deus, pela sua misericórdia, reverta. Também temos exemplo pela sua misericórdia e graça, mas está fazendo em violência contra a palavra do Senhor, e aqueles que assim fazem estão sujeitos a receber o castigo devido. Mas é do nosso interesse, em particular, uma outra aplicação deste texto de Gênesis 24, é a maneira como Abraão rompeu com suas raízes, a maneira como Abraão rompeu com seu conforto, a maneira como ele rompeu com a sua pátria. Isso é um modelo de conversão. A partir do momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados e depositamos a nossa confiança em Cristo, não há retorno. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem em Cristo põe a vida, não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Uma coisa terrível na igreja é conversão pela metade. Ao invés do evangelismo, do evangelista ser claro nos custos de ser um crente, que é um custo altíssimo. O custo de ser um cristão é morrer na cruz todo dia. Aquele que não carrega a sua cruz não pode ser mesmo. Aquele que não odeia pai, mãe, esposa, filha, até a si mesmo, não pode ser meu discípulo. O custo, muitas das vezes, é que você tem, principalmente filho de crente, que está mais ou menos entre os dois mundos, não tem essa resolução que nós vemos em Abraão, esse compromisso que nós vemos nos patriarcas. Aí você tem então evangélicos descompromissados com Cristo e compromissados com o mundo. Por sinal, esse nome evangélico perdeu todo o significado. Quando me perguntam se eu sou pastor evangélico, eu nunca digo que sim, eu digo eu sou pastor batista. Nunca digo eu sou pastor evangélico. Também se me perguntam, você é evangélico? Eu nunca digo que eu sou evangélico. Eu digo, não, eu sou batista. Porque esvaziou o significado. Hoje, você dizer eu sou evangélico é equivalente a você dizer que você é um crente mediano, é um crente de uma determinada estirpe, de um determinado tipo. Para fazer um paralelo, quando alguém diz que é islâmico, você associa imediatamente com homem-bomba, com tiro, com bala. Há uma associação, embora exista uma quantidade enorme de islâmicos que não sejam assim, óbvio, claro. Mas quando você diz hoje, eu sou muçulmano, a tendência é você associar com um determinado tipo. Quando você diz, por outro lado, eu sou evangélico,
você está associando com gospel, que é um evangélico assim maleável, é um evangélico que se adapta ao mundo, sem o compromisso que a gente vê aqui nos patriarcas. O maior problema dos evangélicos modernos é que a pátria deles é aqui, o Deus é Mamon, as prioridades são os prazeres, as metas são o conforto do presente século, as alegrias são comida, bebida e descanso. Quando você ouve da boca de um cristão, quando você ouve da boca de um filho de pastor, piorou ainda, quando você ouve da boca de um filho e neto de pastor, que deveria saber bem melhor que o objetivo da vida dele é ser feliz, aí você conclui que realmente o evangelicalismo está perdido. Se o objetivo da vida de um cristão é ser feliz, acabou o evangelho na sua totalidade. Porque eu pergunto, qual é o ímpio que não quer ser feliz? Qual é o ateísta que não quer ser feliz? Qual é o satanista que não quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz. E qual é a diferença entre um umbandista, um ímpio, um filho do diabo e um crente, um cristão? É porque o cristão não tem o objetivo de vida de ser feliz. O objetivo de um cristão, como o nome diz, pequeno Cristo, é ser como Cristo. O objetivo dele é ser como Jesus. E ele vai padecer bastante. Ele vai enfrentar muitas lutas se ele quiser ser como Jesus. Ele vai ter que enfrentar muitas batalhas para se amoldar, para começar aqui os traços do seu caráter, o seu comportamento, a pureza da sua linguagem, a beleza dos seus olhos se tornem como Jesus. Se ele quiser ser feliz, ele vai evitar muita dor e vai se comprometer com quem quer que seja para obter a sua felicidade, seja assinando documento com sócio errado, seja se misturando com os ímpios no seu ambiente de trabalho e sendo igual a todos eles. Uma só coisa interessa para o cristão: ser como Cristo. Filipenses 1:21, lemos Paulo dizendo: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa equação, essa sentença aí que Paulo faz, ela só funciona se você começar com Cristo. Se o viver é busca de felicidade, o morrer é perda. É ou não é? Se eu vivo para buscar felicidade, eu morro perdido. Você pode encaixar onde está escrito Cristo, viver é Cristo, qualquer coisa. Você pode colocar em o que você quiser. Se o viver é ter um filho, ou morrer vai ser perda. Nunca vai dar certo de ser lucro. Pode colocar aí o que você quiser. Se o viver é construir bens materiais, eu não estou dizendo que ter filho é ilegítimo, não é isso meu ponto. É muito legítimo, muito bom, maravilhoso, todos nós desejamos ter descendentes, não é esse o meu ponto. O meu ponto é o que é o principal, o que é o fundamental. E se o viver não for Cristo, se Cristo não for o mais importante, o morrer não será lucro fatalmente. Deus tem vergonha de crente que vive para buscar felicidade nesse mundo. Por isso aqui nós lemos aí no versículo 16, que os que desejam uma pátria celestial, Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque Ele já lhes preparou uma cidade. Note que, inevitavelmente, os cristãos que vivem para esse mundo dão mau testemunho e trazem vergonha ao Evangelho.
Lemos em Hebreus 2:11 que os crentes santificados e comprometidos são motivos de orgulho para Jesus, que os chama de irmãos. Hebreus 2:11. Nós que fomos purificados por Jesus, temos agora o mesmo Pai que Ele, e é por isso que Ele não se envergonha, Ele, Jesus, de nos chamar de seus irmãos. Que coisa preciosa! Deus tem orgulho de crente comprometido, que os olhos estão postos no céu, e tem o céu como pátria celestial. Aprendemos ainda em Hebreus 13:14, que os crentes cujos corações estão na cidade celestial, declaram, abre aspas, não ter aqui nenhuma cidade permanente, mas buscam a que há de vir. A razão de muita insatisfação na vida cristã é que a cidadania de muitos crentes é neste mundo. Essa é a razão. Quando você não abraça a fé cristã completamente, você acaba entre dois mundos, e você não fica feliz nem no mundo e nem na igreja. Você acaba infeliz, porque você não agarrou, venha o que vier, eu estou com Cristo dando o que der, e então você não goza da paz que excede todo entendimento, você não usufrui da comunhão com Deus, você vive entre a pátria celestial e a pátria terrestre. Paulo diz: a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que cidade é essa que Deus preparou para nós? No final do texto que lemos, que cidade é essa? No versículo 16, Ele preparou uma cidade. Deus não se envergonha dele, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. A resposta está no contexto, os versículos 9 e 10, olha aí o contexto, respondendo essa pergunta, falando sobre os patriarcas, Hebreus 11, 9 e 10, pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. A cidade celestial, descrita em Hebreus 12, 22 a 23, é a cidade do Deus vivo, a cidade onde teremos a companhia de milhares de anjos, em alegre reunião. Lá está a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos os homens, diz Hebreus 12, 22 a 23. Só ali, de fato, estaremos em casa. Mister seja para mim e para vocês que sempre haja um desconforto, por maiores alegrias que experimentemos, sempre deve haver um desconforto com relação a esse mundo, se você aguarda a pátria celestial. Somos nômades e estrangeiros, e só são estrangeiros aqueles que desejam de fato a cidadania do céu e aguardam ansiosamente o Senhor Jesus. Esses que assim fazem, Deus não se envergonha deles, de se chamar o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Em nome de Jesus, amém.